Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Neste momento, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no lar. Não, retificando. Nós estamos iniciando o nosso estudo Reunião Pública do GCACEL, de número 10. Mas, primeiramente, vamos fazer uma oração. Nosso Pai, que está no céu, o Senhor está em todo o lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O vosso nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imutável. Senhor, nos ajuda a perdoar os detratores, porque eles nos perseguem, nos caluniam, tenta nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Fazem isso por não conhecer a tua verdade, que é amor e é incondicional. O teu evangelho, que é amor, e nada existe fora deste amor. Portanto, nesta hora, segura na nossa mão e nos protege com sua luz. Protege a eles também, porque eles não têm ideia do que eles fazem. Nesta hora difícil, Senhor, esteja conosco, porque se nós estivermos contigo, estaremos com Deus. Se estamos com Ele, não existe oposição, porque Deus, meu irmão, é todo poder, Ele é o poder. E Ele deu este poder a Jesus. Portanto, oposição que a igreja inventa não existe, é mentira da igreja. Porque Deus, Ele criou todas as coisas unicamente pela palavra. Ele não precisou amassar barro como a igreja prega, não. Ele ordenou, faça e tudo se fez. Criou este corpo físico, que é pó e ao pó voltará. E este corpo vai morrer uma vez só. O que vai reencarnar não é o corpo, não. O corpo não vai ressuscitar no último dia, não. Vai ressuscitar no mundo espiritual, não o corpo. O que vai ressuscitar é o Espírito. O Senhor Jesus, Ele nos garante, capítulo 8 do Evangelho de João. Se nós desencarnarmos enquadrado no Evangelho, Ele nos ressuscitará no último dia. Qual é o último dia, meu irmão? É o dia do nosso desencarne. Por isso, conheça o Evangelho, estude o Evangelho, fuja do lobo vestido de ovelha, o pastor chamado homem. Que assim seja, graças a Deus. Como sempre, nós começamos as nossas reuniões sempre com uma música. A música é do nosso repertório. São letra, música, concernente à doutrina do nosso Evangelho, do nosso estudo. Hoje nós vamos cantar uma das músicas mais tocadas, que é Aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi, sou estudante do Evangelho do amor. Sou o caminho, na verdade, na vida.
Jesus nos ensinou que Deus é amor e nada existe fora deste amor. Deus é amor e nada existe fora deste amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Vinde a minha alma cansada, saí dessa desvida, o meu jugo é suave. Vinde a minha alma querida, sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. A fonte da água viva, ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Permaneça em Jerusalém, assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o pão consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor, o Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí no nosso grupo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós não somos uma religião, nem uma nova doutrina, e nem igreja. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? É a única doutrina que não tem preconceito, não tem competição, não tem terrorismo, não prega com ameaça e nem preconceito, porque o Evangelho de Jesus é amor e nada existe fora deste amor. Mas se você quiser comunicar conosco
O nosso endereço na internet é Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Estamos sempre de braços abertos para receber você, religioso ou não religioso. Nós não somos ecumênicos. Hoje nós estamos gravando a nossa reunião mediúnica do nosso... Não é reunião mediúnica, é reunião pública. Porque reunião mediúnica é quando é manifestação espiritual. Nós não fazemos ainda porque nós não temos lugar e nem trabalhadores para fazer isso. Porque para fazer reunião mediúnica não é em qualquer lugar ou de qualquer maneira, não. Tem que ter um lugar específico. Nós podemos servir a Deus, falar do Evangelho em qualquer lugar. Mas para fazer reunião mediúnica temos que ter lugar específico, não é assim não. Às vezes eu esqueço de falar reunião mediúnica, mas não é, reunião pública. É como que o planeta Terra, como que nós estivéssemos na janela fazendo uma reunião para o planeta Terra. A janela é a tela do celular. Nós temos até uma música, pela janela do mundo, nós pregamos o Evangelho de Jesus. A janela do mundo é o celular, é a tela do computador. Pela internet, é claro. Nós temos 3 estudos. Temos estudo do Evangelho no Lar do GKCEL, que já gravamos o número 50 e já está no YouTube. Logo nós vamos colocar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Agora, nós temos o estudo básico, o estudo básico do GKCEL, que nós estudamos, o livro dos Espíritos, estamos estudando a segunda parte, capítulo 8, estamos estudando sobre mediunidade. Então nós usamos a nossa mediunidade, a nossa atividade, porque nós falamos, por exemplo, hoje nós estamos gravando reunião pública. Então nós falamos um testemunho que está na internet e depois nós explicamos ele dentro da doutrina dos Espíritos. E às vezes, simultaneamente, contamos um testemunho concernente àquilo. Por exemplo, hoje eu fico triste, sinceramente, para você ver a dificuldade. Nós estamos, no dia de hoje, agora, por exemplo, nos tempos de hoje, estamos preocupados com a Copa do Mundo. Irmão, nós temos coisa mais preocupante. Enquanto você se diverte, quando você bebe, você se sorria, você se abraça, na Venezuela, mais de 3.500 irmãos desencarnaram, está tendo um desencarne coletivo, mais de 40 mil pessoas estão desaparecidas. Na África, milhões de crianças, milhões de idosos, doentes, morrem de fome. E você está preocupado com competição, meu irmão. A guerra. Uns presidentes egoístas, orgulhosos, que está num país que tem tudo que a natureza pode dar, ele invade outro país para tomar o que é dos outros. Isso é roubo, meu irmão. Isso é estelionato. Isso é falta de Jesus. Por isso que o Senhor nos diz para nós pregar o Evangelho como ele é. Hoje nós vamos falar de um testemunho que está na internet. Meu irmão, presta bem atenção. Eu gostaria de nunca poder falar isso, mas a gente é obrigado a falar. Me constrange, porque nós somos ecumênicos. Meu irmão, tem na internet um cidadão que se diz evangélico protestante, cristão, né? Mas de evangélico e cristão ele não é nada, ele é um anticristo. Porque quando você prega o ódio, desculpa, quando você prega o ódio, quando você excita a separação, isso é anticristo, meu irmão.
Se você tem a Bíblia, a João Ferreira de Almeida, vai na Epístola de João, capítulo 2, e lê, que você vai ver que Jesus fala que você, meu irmão evangélico protestante, você, irmão católico que tem preconceito, vocês estão nas trevas. Não é eu que estou falando, não é o grupo não, é Jesus que fala, aquele que diz que ama Deus, que está com Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito de qualquer irmãozinho, por menor que seja, você não está em Deus, Deus não está em você, você está nas trevas. Então esse nosso irmão, ele dá o testemunho assim, ele e o pai dele vinha do centro espírita. Quando eles vinham do centro espírita, eles passavam perto de uma igrejinha que via os irmãos gritando, glória a Deus, aleluia. Aqui os irmãos gritando porque os irmãos pentecostais neopentecostais gritam como que Deus fosse surdo, né? Bem, é uma coisa deles. Quanto a isso, nós não temos nada com isso. Grita, fala o jeito que você quiser. Porque nós ensinamos que com Deus e os espíritos nós falamos por telepatia. Porque a voz é para o nosso ouvido, nós é para o corpo, que tem tímpano, está entendendo? Então esse me fala assim, ele e o pai dele, quando vinha do centro espírita, passava então, via aquela igreja gritando, glória a Deus, aleluia. Então um dia o pai dele disse assim, qualquer dia desse eu vou visitar essa igreja aí, porque eu fico pensando, na situação que nós vivemos, esses irmãos estão glorificando a Deus. Aí um dia, ele fala, e um dia ele foi. De repente ele voltou completamente mudado com a Bíblia na mão. Aí falou para a esposa dele, de hora em diante eu vou ser crente, quer dizer, vou ser evangélico protestante. A esposa dele tomou a Bíblia da mão dele e deu uma surra nele com a Bíblia, bateu nele e ele ficou calado. Ele falou, irmão, o meu pai batia na minha mãe. Agora ele abaixa a cabeça que ele ouviu a palavra, ele estava sobre a palavra dos irmãos lá, a mãe bateu nele e ele ficou calado. Irmão, eu quero que você que assistiu esse vídeo ou vai assistir, eu quero que você lembre de uma coisa. Esse nosso irmão, ele é imoral, é irresponsável. Você é um anticristo. Presta atenção, meu irmão. Eu fui católico até os 14, 15 anos. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu deixei de ser católico, porque a Igreja Católica fala uma coisa e prega uma coisa e faz outra. Quando eu passei a ser evangélico, fui 23 anos, fazendo curso, estudei a Bíblia várias vezes, fiz curso. Então descobri que a igreja evangélica é a mesma coisa, ela lê uma coisa e faz outra, igual esse nosso irmão. Meu irmão, presta atenção. Quando você disse o centro espírita, você está envolvendo muita gente. Por exemplo, você que é da Assembleia de Deus, você que é neopentecostal, você gostaria que alguém falasse que você é testemunha de Jeová? Que você é da igreja adventista? Que você é muçulmano? Que você é dos mormons? Você não gostaria. Todos estudam o evangelho e, por exemplo, eu fui de uma igreja que é evangélica, cristã, pentecostal e não tem comunicação com outra igreja nenhuma. Você pode ouvir, eu ouvi pastor dando testemunha que era pastor há quase 40 anos na presbiteriana, batizou nessa igreja, então o irmão disse, agora sim, agora você está salvo. Ele foi batizado lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usava a mesma Bíblia, pegava o mesmo Evangelho. Por que só agora ele estava salvo? Não, vocês não têm moral para pregar o bem, para pregar o mal, a verdade. Vocês precisam se converter. Ó, vamos começar. O candomblé é espírito, é espiritualismo. Mas é tempo de candomblé. Se você vai na Umbanda, é tenda de Umbanda. Eles são espiritualistas também. Mas quando você diz espírita, espírito é aquele que segue a codificação de Kardec. Então, 5 livros. O nosso terceiro livro da codificação é o Evangelho de Jesus
segundo o Espiritismo. Porque, olha, presta atenção, os 4 primeiros livros do Novo Testamento é evangelista. Evangelista Mateus, Evangelista Marcos, Evangelista Lucas, Evangelista João. Diz aí, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec estudou os 4 e pregou e fez um evangelho só com a moral cristã. Porque vocês, a sua igreja, vocês têm cerimônia, vocês têm altar, vocês têm idolatria, vocês têm lobo vestido de ovelha. Dentro do verdadeiro, o espírita mesmo. Eu estou mais de 30 anos que eu sou espírita. Eu fui 23 anos no evangélico protestante. Eu fiz teologia para pastor. Eu conheço a Bíblia, meu, que eu garanto para você que eu posso dar aula para você, porque você é analfabeto espiritual. Você não sabe o que está falando. Eu vou provar para você. Meu irmão, vocês acreditam, vocês evangélicos protestantes, vocês saíram da igreja, mas a igreja não saiu de vocês. Sabe por quê? Você, por exemplo, se eu perguntar para você por que você saiu da igreja, por que Martinho Lutero saiu da igreja católica, você não sabe responder. Eu posso responder para você porque eu estudo, eu procuro a verdade, eu sempre procurei a verdade para me libertar da escravidão religiosa, da igreja que é uma senzala. Você é escravo do lobo vestido de ovelha. Você é analfabeto espiritual, você tem que se converter realmente a Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Que Martinho Lutero saiu da igreja, porque a igreja católica, para construir a Basílica de São Pedro, o Papa criou a indulgência. É a mesma coisa da missa, as missas que eles fazem para a pessoa entrar no céu, né? Você compra a entrada para entrar no céu. Eles vendem a entrada no céu como que eles tivessem um monopólio. Então, esse dinheiro era o seguinte, a família fazia um contrato e pagava em prestação por dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Martinho Lutero, quando leu na Bíblia, carta aos Romanos, que diz assim, o justo viverá pela fé. Então ele disse, isso está errado, então ele saiu da igreja católica. Aí ele precisou se esconder durante 2 anos dentro de um castelo onde tinha um forte exército que era contra, que não era católico. Senão a igreja matava ele queimado na fogueira, igual matou principalmente o John Huston, que foi queimado na fogueira, Joana d'Arc queimado na fogueira. Quem não obedecesse à igreja era queimado na fogueira. A igreja católica que matou mais de 300 anos os muçulmanos com uma espada em forma de cruz. Durante 6 séculos, ela matou famílias inteiras com a chamada Santa Inquisição para ganhar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Vocês saíram da igreja por causa da indulgência. Hoje, minha irmã, você, principalmente você que é neopentecostal, porque pelo seu testemunho você é neopentecostal, vocês são estelionatários. O que vocês fazem é pior do que a indulgência, porque vocês obrigam as pessoas a dar oferta, obrigam a pessoa, induz as pessoas simples a vender tudo que tiver e dar para vocês comprar avião, comprar mansão no Alphaville, andar de primeira classe, andar com carro importado. Você já pensou nisso? Você acha que vocês vão passar impune, meu irmão? Deus não castiga. Mas tem outra coisa, no universo que se planta, colhe. Essa semente que vocês estão plantando, vocês vão colher. Meu irmão, eu sou criticado porque eu critico a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é a criação da Igreja Católica. Você, irmão evangélico, você não tem doutrina, você não tem fé. Você segue 4 dogmas. O inferno eterno que a igreja criou não existe.
O Senhor Jesus fala declarado no Evangelho que aquele que for tirado nas trevas exterior, ele é justo. Deus é justo. Ele diz, você não vai sair de lá. Você não sai, quer dizer, não adianta você depositar dinheiro na conta da igreja, não adianta você pagar inquisição, você fazer voto e dar dinheiro para a igreja, que você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Mas o dia que você pagar, você sai. Quer dizer que não é eterno. Eterno é o fé da igreja. Você compreende? O céu único. Capítulo 14 do Evangelho segundo João. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala, na casa do Pai há muitas moradas. A morada para todos. Então não é uma morada só, não há muita. E se você, meu irmão, tiver olho de ver, olha no Evangelho. A palavra céu não está... Céu, é céus, tem um S no final. Quer dizer que existe mais, é mais de um. Quando se coloca o S na língua portuguesa da igreja, quer dizer que está no futuro, que tem mais, é o dobro. Você compreende? Você pode entender isso? Você compreende? Então as pessoas me criticam, meu irmão, eu não faço por mim, não, eu pesquiso. Eu frequentei uma igreja, meu irmão, essa igreja que eu falei para você, ela é a única igreja que salva. O batismo dela é que salva. Você pode frequentar qualquer igreja evangélica, você pode ser pastor, como ele já disse, do pastor que passou por essa igreja e batizou novamente, diz, agora você está salvo. Só eles vão para o céu. A igreja, o céu é só deles. Eu frequentei 23 anos, tentei, vivia questionando com os cooperadores, com os anciões, com os ensinadores, porque quando falava errado, isso está errado. Na Bíblia não está escrito, no Evangelho não está escrito isso. Não porque Deus falou, mas Deus, como é que Deus vai contrair a palavra dele? Para começar, Deus, é Deus que está falando. Não, Jesus fala 2 vezes. Nunca ninguém falou com Deus, nunca ninguém viu Deus. Só vocês vê Deus. Por quê? Vocês não acreditam em Jesus? Então, vou completar. Eu pesquisei vi manifestação do Espírito Santo, falava em língua e tal, aí eu ia descobrir, era mentira. Vários testemunhos que a pessoa contava, e a igreja se manifestava e profetizava e falava, aí eu ia pesquisar, chegava ali, era mentira. Agora, o que eu passei eu trabalhei quando enxergava, eu era trabalhador da construção civil. Eu trabalhei mais de 6 anos no seguro da Caixa Econômica Federal. Então, 1 semana, 2 semanas, nós ficávamos numa cidade. Cada tempo, nós íamos para uma cidade, ficava 1 semana, nós íamos, quando a casa pegava fogo, a casa que estava no seguro pegava fogo, quando ia dar problema na estrutura, nós íamos com uma equipe e numa semana nós reformávamos aquela casa. Nós éramos em 10 trabalhadores, 4 eram evangélicos protestantes. E quando nós chegávamos numa cidade, quando eu procurava descobrir onde tinha uma igreja da congregação cristã do Brasil. Aí a gente nós íamos em 5 para a igreja. Então, toda cidade nós íamos. Então, quando os irmãos, eu não ia de paletó e gravata porque eu estava trabalhando, mas quando eles viam eu com a Bíblia na mão e o inário da congregação, e chegava e saudava eles, então eles sabiam que, olha, então perguntava de onde era, falava, nós somos de Carapicuíba. Então a gente frequentava, irmão, durante quase 6 anos, toda semana nós congregávamos numa igreja, às vezes ficava 15 dias na cidade, ficava 1 semana, então a gente ia em casa diferente, nunca mesmo. Durante esses 6 anos, nunca Deus me repreendeu. É só eu ir congregar na congregação do meu bairro. Quando eu entro, o pregador sobe em cima do púlpito, começa a falar em língua e diz para mim, meu irmão, Deus manda falar para você que desviou da casa do Senhor, que você foi para as trevas e deixou a casa do Senhor, está servindo a Satanás. Deus manda dizer para você, meu irmão, que lá no cemitério tem uma cova aberta para você. Se você não voltar durante 30 dias, você vai
tampar aquela cova. Você vai encher aquela cova. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Por que só no meu bairro o Espírito Santo profetizava, falava em língua e dizia que eu estava errado? E como é que eu ia nas outras, nunca o Espírito, é outro Espírito Santo, é outro Deus na outra igreja? Por quê? É uma prova contundente que é mentira. Meu irmão, desses três, um ancião, 2 cooperadores, que falava isso, todos já morreu. Eu estou aqui ainda. Interessante, né? A cova que eles diziam que estava aberta, eles que preencheu. Um dos cooperadores, que falava em língua e profetizava, mano, no dia do enterro dele, ele tinha 4 filhos. No dia do enterro dele, nenhum filho foi para a igreja. Os filhos detestavam a igreja. Todo virou ateu. Sabe por quê? Porque ele batia nas crianças. Obrigava a criança a ir para a igreja. Quando a criança criou a idade, afastou. Ela dizia para a igreja, obrigado, pai. Eu conheci um pastor que costumava bater muito rude, bater, sabe aquelas pessoas estúpidas que batem nas crianças de qualquer maneira, pegavam um achibate e batia nas crianças pequenas. Aí ele virou crente. Aí como é que ele ia bater nas crianças? Sabe o que ele fazia? Ele começava a falar em língua. Manifestava no Espírito Santo e descia o pau nas crianças. Meu irmão, aceita Jesus realmente. Entra no nosso jejum. Nosso jejum é você conquistar a paciência, porque o dom da paciência você não encontra fazendo o curso de teologia, você não encontra na faculdade, você não encontra fazendo curso na tua igreja, não. Você está dentro de você. A paciência você tem que conquistar. O primeiro degrau do nosso estudo é o seguinte: você, evangélico protestante, você, irmão católico, faça um desafio de ficar sem pregar, sem competir, sem ameaçar, porque vocês ameaçam as pessoas a aceitar Jesus. Você ameaça, você prega terrorismo, obrigando a pessoa a batizar, a pessoa a pagar dízimo. Então, nós desafiamos você a fazer isso daí, desafiamos também a fazer o estudo. Quer que nós vamos na sua igreja fazer esse estudo? Nós vamos, mas não é você em cima do púlpito e nós embaixo, não. Nós vamos fazer um círculo. Vamos sentar ao redor de uma mesa, abrir o Evangelho e estudar dentro do Evangelho. Nós vamos provar para você que Satanás não existe, a mentira da igreja. Que o inferno eterno não existe. Que o céu único não existe. Que a Santíssima Trindade não existe. Que Satanás não existe, é mentira. Você prefere viver na mentira e fica pregando contra o Espiritismo. O Espiritismo, eu sou formado em teologia. Se existe alguém que é evangélico cristão, é o espírita kardecista. Nós não gostamos de chamar kardecista, porque nós não seguimos a Kardec, nós seguimos os espíritos que Kardec codificou. Porque Kardec é a semelhança de João Batista, do evangelista. O evangelho de João não é evangelho de João. É segundo João, porque ele escreveu o que ouviu Jesus falar. Kardec escreveu o que os espíritos falou para ele. Meu irmão, é a única doutrina que prega o verdadeiro evangelho. Você quer fazer um desafio? Eu desafio, até hoje não encontrei. Principalmente você, irmão pastor, você que se diz sábio. Tem centenas de perguntas. Mas eu faço só 2 perguntas para você. Me responda, grava um vídeo aí e responda essa pergunta. Por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal? No 6º dia da criação, no capítulo 1, versículo 28 da Gênesis. Deus criou o primeiro casal, criou o corpo, colocou no corpo, o homem é o corpo. Não quer dizer machão, não. Deus criou o homem quer dizer homo sapiens, sapio. Colocou nesse homem
o masculino e o feminino, e abençoou e disse, crescer e multiplicar e encher a terra dos vossos frutos. Meu irmão, até quando vocês vão viver o Velho Testamento? Hoje eu pergunto, pai Abraão, o que aconteceu com os vossos filhos? Porque Isaac, Ismael, os filhos de Isaac, os filhos de Ismael, brigam até o dia de hoje. Vocês são família. Porque os judeus e os muçulmanos, os árabes, são filhos de Jacó, filhos de Abraão, meu irmão. São irmãos, são família. Por que brigam? Por que Israel, se Deus é verdadeiro, por que não obedece os 10 mandamentos? Porque Israel nunca obedeceu os 10 mandamentos, nunca obedeceu o 5º mandamento, que Jesus fala para ele, declarado para os sacerdotes. Percebe, meu irmão? Leia o Evangelho de João. Quando Jesus refere o Evangelho de João ao sacerdote, ele fala, na tua lei, na vossa lei está escrito. Jesus, em lugar nenhum do Evangelho de João, ele fala na nossa lei, na lei de Moisés ou na lei de Deus. Ele fala na vossa lei. Porque ele sabe que aquela lei é do lobo vestido de ovelha. Hoje nós temos igreja que tem banco, que tem canal de televisão, tem partido político, tem time de futebol, tem avião, tem helicóptero, tem carro importado, tem mansão nos Estados Unidos, mansão no Alphaville, mansão no lugar. Meu irmão, enquanto os seus seguidores, muito deles se suicidaram, porque deram todo o dinheiro para a igreja e depois viu a família em desespero, suicidou de vergonha. Será que vocês não vão aceitar Jesus, não? A igreja, irmão, eu conheço isso, desde que eu comecei a estudar o Evangelho, que hoje o profeta profetizou que vai haver um avivamento para fazer. O que vai fazer esse avivamento? O que nós tentamos fazer, o que nós procuramos fazer é unir as igrejas, meu irmão. O Senhor, os amigos espirituais, nos revelou um segredo. Percebe, meu, um grão de areia é a partícula menor do universo. Diante do pé de uma montanha, ela é insignificante. Você que enxerga bem, você precisa de uma lupa para ver um grão de areia. Mas sem esse minúsculo grão de areia, aquela montanha não existiria. Sem esse minúsculo grão de areia, você jamais viria a Lua. A quase 400 quilômetros de distância do planeta Terra. Sem um minúsculo grão de areia, você não viria as estrelas. O Cruzeiro do Sul, que está a milhares de anos-luz do nosso planeta Terra, por causa da união do grão de areia, que é o menor grão. Meu irmão, já pensou se nós unirmos a igreja? Irmão, você que fica criticando o candomblé, a umbanda, o espiritismo, se você não conhece nem a tua igreja, vocês não têm moral para dar moral para os outros. Lembra da palavra de Jesus quando falou para aqueles sacerdotes, para aqueles amigos seus, aqueles primos seus, quando queria apedrejar aquela mulher em adultério, e disse, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Se você tiver sem pecado, meu irmão, fala mal da outra igreja. Vocês, evangélicos protestantes, vocês não têm moral para falar de ninguém. Vocês precisam se converter. Está entendendo? Vocês querem fazer um estudo? Vamos estudar o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Vamos ver qual da igreja, a doutrina dos Espíritos, falando da doutrina dos Espíritos. Não temos nada contra o candomblé e contra a umbanda. Pelo contrário, nós temos amizade. Se eles convidam, nós vamos na festa deles, nós participamos com eles. Eles são nossos irmãos. Meu irmão, aquele que condena, nós pregamos o Evangelho para eles. Porque se nós somos luz, eles estão nas trevas, nós temos que resplandecer a nossa luz. Não envolver com a treva. Quer fazer um desafio? Vamos fazer um estudo. Com o Evangelho na mão, sentado junto. Não é você lá em cima do púlpito, lá em cima, você fala o que você quer. Ninguém tem direito de resposta.
Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. A pergunta, eu falei da pergunta. A pergunta que eu ia fazer, desafio a você, padre, você, sacerdote, a você, pastor de qualquer igreja, a você, ancião, cooperador da congregação. Você que se julga que é revestido do Espírito Santo. Então diga para o teu Espírito Santo, esse que você fala em língua e profetiza, para ele explicar para você por que a igreja não aceitou o primeiro casal e criou Adão e Eva, que é uma mentira. Porque, segundo os Espíritos, Adão e Eva existiu, mas não foi o primeiro casal. Deus ordenou, faça-se o corpo. Deus não amassou o barro para fazer o corpo, não. A igreja faz porque a igreja sempre na contramão da verdade. A segunda pergunta é a seguinte: por que é que a igreja nunca aceitou os 10 mandamentos? Porque vocês católicos nunca aceitou os 10 mandamentos. Os hebreus, Israel nunca obedeceu os 10 mandamentos. O que foi que o emissário disse a Abraão? Só entra na cidade, na terra santa, quem obedecer à palavra e andar no estatuto. Israel não pode entrar em Nova Israel, por isso que não tem paz até o dia de hoje. E tanta coisa, este avivamento espiritual, nós espíritas, nós pegamos a transformação, a regeneração do planeta Terra, para nós mudar para o mundo feliz, o mundo do justo. Lembra que está escrito em Salmo 38, que vai chegar um dia que o justo vai honrar do outro, não vai ver mais o ímpio. O Senhor Jesus, os mansos e os humildes herdarão a terra. E o que Jesus levar, vão para onde? Hein, meu irmão? Porque você diz que Jesus vai vir e arrebatar a igreja. Vocês estão nas trevas. Prova que vocês não estão. A Santíssima Trindade foi criada pela Igreja Católica. Ou você acredita em Jesus ou acredita no Papa? Porque eu falo o que eu provo. Eu faço aquilo que Jesus falou. Conheça a verdade que ela te liberta. Desafio você. Então, se você é sábio, você entende, você profetiza, tem dom de língua, então responda isso. Por que a igreja não aceitou o primeiro casal? E me responda por quê. E por que a igreja, nem Israel, nem a igreja católica, nem vocês, obedecem os 10 mandamentos? É a carta magna. Foi enviado por Deus, não foi Moisés que deu os 10 mandamentos, não, foi enviado do céu, foi psicografado por Moisés. Está entendendo, meu? É isso daí. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.